Olá, eu sou Diógenes e neste capítulo nós vamos falar a respeito de indicadores. Como você está começando dentro do mercado, muito provavelmente você, pelo menos de momento, você pode encontrar alguma dificuldade em interpretar o preço em um gráfico como esse que nós estamos vendo. Ok? Pode ser que você, olhando para esse gráfico, você não veja absolutamente nada. Tudo parece aí apenas movimento para cima e para baixo, sem definição nenhuma. Nós já aprendemos como definir resistências, como é o caso aqui, suportes aqui embaixo, linha de tendência, como foi o caso aqui. Nós também aprendemos a colocar médias móveis, moving average, vamos colocar aqui uma média de 50 não, vai, 62 períodos. Ok? Nós já aprendemos todas as definições aí para que servem as médias móveis, para método de entrada, para identificação de tendência. Funciona como suporte e resistência, ok? E agora nós vamos colocar mais alguns indicadores no gráfico, uma vez que os indicadores podem nos ajudar, desde que nós não enchemos o nosso gráfico de indicadores, mas uma quantidade equilibrada pode nos ajudar a identificar entradas de uma forma mais fácil. De certa forma, os indicadores tornam a visualização do gráfico e da informação que é realmente importante e relevante um pouco mais fácil de nós interpretarmos. Ok? E nesse primeiro vídeo nós vamos falar do estocástico. Ele é conhecido em português como estocástico mesmo. Em inglês é stochastic. Eu coloquei o nome em inglês só para a gente ver aqui. Nós vamos em indicadores. Esse indicador se encontra inserir. Nós vamos em inserir indicadores e nós vamos em osciladores. Ok? Osciladores, o estocástico é um oscilador. Nós vemos aqui Stochastic Oscillator. Certo? Esse aqui é o indicador. Nós clicamos em cima e aparece aqui a janelinha de informação, como nós queremos. Deixa eu colocar aqui como ele vem padrão, as cores, para você identificar e ver exatamente como que vem o indicador. E ele aparece assim. Ok? Nós podemos ver aí toda a informação. Está um pouco apagado, eu sei que deve estar aparecendo um pouco apagado. Exatamente por isso que eu modifico as cores desse indicador. Primeira coisa, vamos então aprender a modificar as cores. Nós clicamos com o botão direito em cima do indicador e propriedades. Estoque, a gente pode ver aqui, propriedades. Certo? Parâmetros, logo nós vamos falar desses parâmetros, mas vamos ver as cores primeiro. Eu sempre coloco essa line C green aqui, eu coloco em preto. A espessura eu deixo na segunda espessura, porque a primeira é muito fina, e o vermelho também, ok? Então vai ficar mais ou menos assim, preto, vermelho, e aqui na segunda janelinha eu coloco na segunda espessura, porque a primeira é muito fina. Os níveis, aqui eu coloco preto também, e esse carinha aqui eu troco por esse pontilhado. E aí ele já fica assim, ficou bastante mais fácil de visualizar, dá pra gente ver todos as informações do indicador. São duas linhas, a preta, que nós colocamos preta, e vermelha, está um pouco mais espessa aí, mais grossa. Nós temos aqui aquele pontilhadinho que nós colocamos também, vai dar para ver perfeitamente, esse aqui. E aí nós temos o estocástico. Bom, o que é o estocástico então? O estocástico é nada mais, nada menos do que um oscilador. Vou até escrever aqui para você. Oscilador, ok? Isso significa que ele vai estar sempre subindo e descendo, haja tendência ou não. Mesmo que não exista tendência, ele vai estar sempre subindo e descendo. Mesmo que o mercado esteja andando de lado, ele vai estar sempre se movimentando para cima e para baixo. E o que ele indica para nós? Bom, nós podemos ver aqui, vou até dar um zoom nessa parte. Nós podemos ver aqui que nós temos esse tracejado aqui, tem a linha de 80 e a linha de 20. Então, o estocástico, o número dele aqui vai de 0 a 100. Ok? Essa é a escala do estocástico, de 0 a 100. Então, nós temos uma região, uma zona aqui de 0 a 20. Nós temos uma outra zona de 80 a 100. E são essas as zonas que interessam para a gente. Ok? Então, deixa eu marcar para você. Essa é a zona do estocástico que interessa mais para a gente, acima de
80 e abaixo de 20. São nessas situações em que nós queremos buscar aí a melhor interpretação desse indicador. Toda vez que o preço estiver acima de 80, como é o caso aqui, ok? Toda vez que ele estiver acima de 80, isso significa o quê? Isso significa que o mercado está sobrecomprado. O que significa? O que quer dizer sobrecomprado? Quer dizer que boa parte das pessoas que tinham interesse em comprar já estão comprados. Isso significa também que se boa parte das pessoas que tinham interesse em comprar já estão comprados, já existem poucos compradores dentro do mercado. E se existem poucos compradores dentro do mercado, isso quer dizer que, muito provavelmente, esses compradores em breve se tornarão vendedores. E esses vendedores causarão um movimento de baixa. Ok? Então, quando o preço está acima de 80, entre 80 e 100, essa aqui é a zona de sobrecompra. E é aí onde pode acontecer para a gente uma oportunidade de venda nos próximos candles, nos próximos períodos, nas próximas barrinhas. Certo? O que acontece quando o preço está dentro da zona entre 0 e 20, que é a zona aqui embaixo? Isso significa que o mercado está sobrevendido. Ou seja, as pessoas que tinham interesse em vender, muito provavelmente já estão vendidas. Portanto, existem poucos vendedores no mercado. Como existem poucos vendedores no mercado, existe uma maior probabilidade de que a força compradora entre dentro do mercado e isso talvez cause um movimento de alta. Resumindo, vamos tirar um pouco isso aqui. Quando o preço está acima de 80, como aqui a gente pode ver, nessa linha, quando ele está acima de 80, existe uma grande probabilidade de que a hora que ele sair do 80 para baixo, ele vai começar, o preço vai cair. Ok? Vou falar de novo. Quando o preço está acima de 80 e abaixo de 100, está nessa faixa amarela, e o preço começar a sair, ou seja, sair dessa zona amarela para o lado de fora, existe uma grande probabilidade de que o preço vai cair. Quando o preço, o indicador, ele está entre 0 e 20, como essa zona aqui embaixo, existe uma grande probabilidade de que o preço vai subir assim que o indicador começar a sair daqui de dentro. Portanto, como que nós podemos negociar utilizando o estocástico? É muito simples. Nós apenas esperamos que o preço entre nessa zona, acima de 80 ou abaixo de 20, em uma dessas duas zonas. Se ele entrar acima de 80, nós esperamos que o estocástico comece a sair de dentro dessa zona, que ele cruze para baixo. E aí então é quando nós vendemos. Ok? Se o preço entrar para o lado de baixo do número 20, entre o 0 e 20, essa é uma zona de sobrevenda. Quando o preço começar a sair, é aí onde nós compramos. Ok? O preço entrou dentro da zona de 80 e ele começou a sair para fora, nós vendemos. O preço entrou dentro da zona de 20 e ele começou a sair para fora, nós compramos. Ok? É assim como funciona esse indicador. Esse indicador também é utilizado para quem gosta de negociar divergências. Okay? Mas divergências já é um tópico bastante mais avançado, que nós não vamos falar exatamente nesse curso, porque ele é bastante avançado e ele requer aí um certo tipo de conhecimento um pouco mais especializado. De qualquer forma, o estocástico é uma ferramenta extremamente útil. Mas antes que você fique todo empolgado aí, acreditando que o estocástico vai ser a oportunidade da sua vida, o estocástico tende a dar bastante sinais falsos. Ok? Ele costuma dar sinais falsos. Às vezes você acredita que ele vai dar uma oportunidade e ele simplesmente não dá a oportunidade. Isso porque ele é um oscilador. E como oscilador ele vai estar sempre se movimentando para cima e para baixo. Um exemplo disso, nós temos, por exemplo, o preço entrou aqui dentro. Deixa eu pegar aqui uma outra ferramenta. O preço entrou dentro da zona e ele começou a sair. Portanto, imagina só se você vende aqui, você ia tomar tudo isso aqui de prejuízo. Ok? E aí novamente ele entrou de novo. E quando foi mais ou menos por aqui, ele começou a sair. Você vendeu aqui e ele tornou a subir.
O que eu quero dizer com isso não é que o estocástico não funciona, muito pelo contrário, ele funciona de uma forma bastante eficiente. Mas o estocástico, assim como qualquer outra ferramenta dentro do mercado, ele não é uma ferramenta definitiva. Okay? Você não pode usar estocástico sozinho, baseado apenas na saída de zona de sobrecompra e sobrevenda. Mas, se você adicionar o estocástico a outros indicadores, aí sim pode aumentar e muito a sua chance de sucesso nas suas operações. Ok? Então, o estocástico, sim, ele é uma ferramenta bastante interessante. Vamos voltar um pouco mais para trás, para nós vermos aqui qual foi o comportamento do preço. Nós temos aqui, por exemplo, ele entrou acima de 80, que nós podemos ver claramente acima de 80, e depois ele cruzou para baixo. Olha só, não funcionou, não deu certo. Ok? Aqui ele entrou de novo, nessa zona aqui, ele entrou e saiu. Ele caiu pouca coisa, não foi muita coisa. Aqui ele entrou e saiu, deu certo. Aqui ele entrou dentro da zona de sobrevenda, a gente pode ver aqui embaixo. Ok? E depois disso ele subiu. Esse aqui deu certo. Forma bastante interessante. Existem duas situações onde você quer ou você deve evitar de usar o estocástico. Essas duas situações são: a primeira, a mais importante de todas, nunca use estocástico em mercado que está se movimentando de forma lateral. Se não existe tendência, o estocástico muito provavelmente vai te levar a quebrar sua conta. Ok? Exatamente por isso que eu disse que o estocástico em si não é uma ferramenta que ele pode ser considerado uma solução definitiva. Ele sozinho não é capaz de dar sinais confiáveis. Então, primeira coisa, nunca negocie estocástico utilizando em mercados que esteja se movimentando para cima ou para baixo. Se você identificou que o mercado está se movimentando de forma lateral, é melhor não prestar atenção no estocástico, porque aqui a situação que nós podemos ver. O mercado está claramente dentro de um range, ok? Se movimentando para cima e para baixo, e o preço continua, o estocástico continua subindo e descendo como se não tivesse nada acontecendo. Se toda vez que entrou aqui você comprou e etc., você, enfim, provavelmente tomou prejuízo. A outra situação em que você quer evitar de utilizar o estocástico é de negociar contra a tendência. Estocástico, se você utilizar ele contra a tendência, muito provavelmente ele vai te dar mais sinais falsos do que sinais verdadeiros ou lucrativos. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos saber, nós precisamos de um outro indicador para colocar junto com o estocástico. E esse indicador, acredito eu, que a melhor dele seria a média móvel de 62 períodos ou de 50, como você quiser. Mas que seja uma média um pouco grande para que dê uma ideia de tendência. Ok? Então, de forma similar, o que nós vamos fazer? Nós temos a média móvel e nós vamos negociar o estocástico apenas na direção da tendência. Aqui já melhorou um pouco as coisas, porque nós temos a média móvel que dá para a gente uma ideia de tendência. Ela mostra tendência de alta, a inclinação da média, como nós já sabemos, funcionando como suporte. O preço está acima da média, portanto, essa aqui é uma tendência válida. Ok? E o que nós podemos colocar? Nós adicionamos o estocástico e esperamos que o preço entre dentro da zona de sobrevenda. Ou seja, ele ficou entre o 0 e o 20. Nós esperamos que ele cruze e saia para o lado de fora da zona de sobrecompra. E aí então nós entramos comprados. Ok? E aí pode dar para a gente excelentes oportunidades. Isso já é uma forma de aprimorar ou de filtrar um pouco mais, de forma mais eficiente, os sinais que o estocástico dá. Por exemplo, aqui nós tivemos uma linda oportunidade de venda também. A partir daqui nós temos tendência de queda. Esperamos o preço entrar dentro da zona de sobrevenda, como é o caso aqui, de sobrecompra, desculpa, acima de 80, entre 80 e 100. Foi a primeira vez que ele entrou, foi esse ponto. Ele saiu, nós vendemos e depois disso o preço caiu bastante. Ok? Inverteu a tendência de alta. Esperamos o estocástico entrar dentro da zona de sobrevenda, para então nós comprarmos. Essa é uma das maneiras como nós podemos utilizar o estocástico. Tendo a média móvel como método de identificação de tendência e o estocástico como identificação de zona de sobrecompra e sobrevenda. Uma vez que, repetindo, vou falar de novo, quando o preço está, o estocástico está entre 80 e 100, essa zona aqui é chamada zona de sobrecompra. Quando o preço está entre 0 e 20, essa zona
é chamada de zona de sobrevenda. Você pode, logicamente, você pode adicionar, por exemplo, as médias móveis de 5 e de 10 períodos. Vamos colocar aqui 5 e 10 períodos. Vai dar para a gente aquele sisteminha em que nós temos a média móvel apontando, a média de 62 períodos apontando a direção, a cruzamento das médias de 5 e de 10 mostrando para a gente uma possível entrada. Se nós juntarmos isso com o estocástico, pode ser um excelente sistema de negociação. Ok? De qualquer forma, eu te aconselho que você teste isso. Uma outra coisa que o estocástico pode servir como um método de filtro imaginamos que nós temos esse sinal aqui de compra pelo nosso sistema. Então nós estamos pensando em entrar comprados aqui. Ok? Quando você identificou o sinal para entrar comprado, imediatamente você traça uma linha para ver se o estocástico já não está na zona de sobrecompra. Afinal, você quer comprar, mas você não quer que o mercado entre imediatamente dentro da zona de sobrecompra, porque você sabe que quando o mercado entra na zona de sobrecompra, é muito provável que o mercado tende a cair depois disso. Certo? Então pode ser um método também. Você identifica o cruzamento das médias e você olha para o estocástico para ver se ele não se encontra dentro da zona de sobrecompra. Se ele estiver dentro da zona de sobrecompra, isso pode ser um sinal ou uma forma de filtrar as suas operações para que você não entre próximo aí ou dentro da zona de sobrecompra. Ok? Nós sabemos que a zona de sobrecompra é quando praticamente já não existem compradores. Os compradores são poucos e o preço provavelmente vai cair. Ok? Portanto, é bastante interessante para nós filtrarmos isso aí. E um último detalhe a respeito do estocástico é o cruzamento dessas linhas. Vamos pegar aqui, dar um zoom. É o cruzamento. Nós podemos ver que como as médias móveis de 5 e de 10, aqui, nós temos duas linhas. Nós temos a preta, que é mais rápida, e nós temos a vermelha, que é mais lenta. Certo? Uma boa metodologia, um bom método de entrada, para nós entrarmos, pode ser quando aconteceu o cruzamento dessas linhas. Se a preta cruzou a vermelha, podemos talvez procurar por uma oportunidade de compra. Cruzou para baixo ou para cima. Ok? Então imaginamos aqui nós tivemos um cruzamento, pode ser que isso aqui venha nos dar uma boa oportunidade de compra. Ele cruzou para baixo, pode ser que venha nos dar uma boa oportunidade de venda. Cruzou para cima, pode ser que venha nos dar uma boa oportunidade de compra novamente. E assim sucessivamente. Você pode procurar aí as informações, fazer o teste utilizando o estocástico e juntar com outros indicadores. De qualquer forma, lembre-se sempre que o estocástico não é um indicador absoluto. Ele não é capaz de dar de forma consistente e lucrativa sinais positivos. Ok? A maioria das vezes, se você não tomar os devidos cuidados, o estocástico vai te levar mais a sinais falsos do que a sinais verdadeiros. Então você deve estar se perguntando por que eu estou falando desse indicador, uma vez que ele pode dar sinais falsos. O fato é que não existe nenhum indicador que vai dar sempre sinais verdadeiros. Isso não existe. Ok? Se você esteve procurando por isso, pode parar porque não existe. O outro fato é que, apesar disso, o indicador pode ser uma ferramenta excelente para nós filtrarmos oportunidades. Então, se nós estamos pensando de comprar, nós olhamos o estocástico e vemos se não está na zona de sobrecompra. Se nós estamos querendo vender, nós olhamos para o estocástico e vemos se ele já não está na zona de sobrevenda. Ok? Então, o estocástico, junto com outros indicadores, a partir do momento que nós não consideramos ele como um indicador absoluto, ele pode sim ajudar e muito a melhorar o nosso sistema. E é basicamente isso para esse vídeo. Nos próximos vídeos nós vamos falar de vários outros indicadores e ao final desse capítulo nós vamos colocar todos eles juntos e ver a qualidade dos sinais aí que a gente recebe. Ok? Um abraço, fique com Deus e até mais.